Havendo número legal de membros desta Corte de Contas, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Pleno. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhor conselheiro Osmar Jerônimo, Márcio Monteiro, Flávio Caiati, conselheira Patrícia Sarmento, Célio de Lima e Leandro Lobo, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ato número 9, referente à sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizado no dia 15 de maio de 2024. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, a chefe da diretoria das sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros e membros do Ministério Público de Contas para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, ilustres integrantes do Corpo Deliberativo, senhor conselheiro relator Osmar Domingos Jerônimo, em todos os feitos a cargo de Vossa Excelência, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, auditores, autoridades presentes, servidores dessa casa. Relata inicialmente o processo número 3.182 de 2022, que trata do pedido de revisão interposto pelo senhor Nelson Barbosa Tavares, ex-secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, contra a decisão singular número 3.468 de 2018, proferida pelo TC 20.246 de 2015. O voto é pelo não conhecimento do pedido, mantendo-se na íntegra a decisão. Por fim, o processo 12.717 de 2021, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Lívio Viana de Oliveira Leite, ex-diretor-presidente da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, contra o acordo número 194 de 2023. O voto é pelo conhecimento e improvimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Com o relator. Como voto do conselheiro Flávio Caiati. Acompanho o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Célio Lima. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados o expediente. Os processos sob a relatoria do conselheiro Márcio Monteiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatados em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O MP mantém os pareceres nos feitos a cargo do conselheiro Márcio Monteiro. Com a palavra, o conselheiro Márcio Monteiro, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhor procurador-geral de contas, autoridades presentes, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 9.602 de 2023, que trata da prestação de contas de gestão do Fundeb de Carapó, exercício de 2022, sob a gestão de Carolina de Lima Ferreira e Souza, no qual voto para que seja julgado como contas regulares e com a aplicação de multa de 60 alfermes em decorrência da intempestividade na remessa dos documentos. Seguindo nas próximas duas prestações de conta de gestão, voto para que sejam julgadas regulares com ressalvas com as respectivas recomendações. São elas: 3.962 de 2020, do Fundeb de 7 quedas do exercício de 2019 e 8.321 em 2020, do Fundo Municipal de Assistência Social de Fátima do Sul, do exercício de 2018. No recurso ordinário número 3.416 de 2019, interposto por Denilson Márcio da Silva, no qual voto pelo seu parcial provimento para declarar a regularidade da inexigibilidade da licitação 4 de 2019, da formalização e execução financeira do contrato 8 de 2019 e excluir a multa aplicada no item 4.1.
E, por fim, nos recursos ordinários a seguir, voto por seus desprovimentos, são eles: 124/2018, interposto por Sebastião Donizete Barraco, da Prefeitura de Rio Negro; 12.319/2018, interposto por Sebastião Donizete Barraco, da Prefeitura de Terenos, ou aqui há um equívoco que eu vou confirmar, senhor presidente, e 9.333/2019, interposto por José Isauri de Macedo, da Prefeitura de Naviraí. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Flávio Com o Caiado. relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Sérgio Lima. Com o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Presidente, com exceção do processo 3962/2020, no qual me declaro impedido por já ter emitido parecer nos autos, voto com o relator nos demais processos. Aprovados ao expediente. Os processos sob a relatoria do conselheiro Flávio Caiado, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator, se deseja relatá-los em blocos, fará algum destaque. Em blocos, presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O Ministério Público ratifica os pareceres nos feitos a cargo de Vossa Excelência, conselheiro Caiado. Com a palavra, o conselheiro Flávio Caiado, relator das matérias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, autoridades presentes, demais servidores deste tribunal, meu bom dia. Os processos da minha relatoria votam da seguinte forma: pedido de revisão 9.769/2020, voto pelo conhecimento e procedência parcial. Contas de governo, número 3.331/2019, 4.555/2016, 11.856/2017, 7.532 de 2021, voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação, com ressalva da prestação de contas. Pedido de reapreciação, número 11.203 de 2023, voto pelo conhecimento e procedência. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Acompanho o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Sérgio Lima. Com o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Presidente, acompanho o relator nos processos 9769/2020 e 11.203/2023. Declaro impedidos os demais processos do conselheiro Flávio Caiado por já ter emitido parecer nos autos. Aprovados, vai ao expediente. Os processos sob a relatoria da conselheira Patrícia Sarmento, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O MP, senhor presidente, mantém os pareceres nos feitos a cargo da conselheira Patrícia Sarmento. Com a palavra, a conselheira Patrícia Sarmento, relatora das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, autoridades aqui presentes, bom dia. Nos processos de minha relatoria, voto da seguinte forma. Inicio pelo processo 2.392 de 2018, que trata das contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, relativas ao exercício financeiro de 2017, sobre a responsabilidade do senhor Marcelo Luiz Brandão Vilela, secretário de Saúde à época. Voto pela regularidade com ressalva das contas e pela emissão das recomendações propostas no relatório voto. Voto no mesmo sentido no processo 5.317 de 2022, que trata das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Itacuru, exercício de 2021, sob a responsabilidade da senhora Sirlene de Jesus Moraes e do senhor Paulo Sérgio Lopes de Mello. Quanto ao processo 3.605 de 2020, que trata da prestação de contas anuais de governo do município de Figueirão, relativas ao exercício financeiro de 2019, sob a responsabilidade do senhor Rogério Rodrigues Rosalim,
Voto pela emissão de parecer prévio favorável, com ressalva à aprovação da prestação de contas de governo, bem como pela emissão das recomendações propostas no relatório voto. Já no processo 7.142 de 2017, acompanho a manifestação da área técnica e o parecer da Procuradoria de Contas e voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas de governo do município de Ribas do Rio Pardo, relativas ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor José Domingos Ramos. No que diz respeito ao recurso ordinário 16.085/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, interposto pela senhora Neiva Leite Carneiro, acompanho o parecer da Procuradoria de Contas e voto pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo não provimento ao apelo recursal. Por fim, o processo 10.926 de 2023, que trata do pedido de revisão interposto pelo senhor Douglas Rosa Gomes, ex-prefeito do município de Bela Vista, em que voto pelo não conhecimento e pelo arquivamento do presente processo, em razão da inobservância aos requisitos de admissibilidade prescritos em leis. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Eu acompanho a relatora. Com o voto, conselheiro Márcio Monteiro. Acompanho a relatora. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. Com a relatora. Com o voto, conselheiro Célio Lima. Com a relatora. Com o voto, conselheiro Leandro Lobo. Presidente, com exceção do processo 2392/2018, no qual me declaro impedido por já ter emitido parecer nos autos, voto com a relatora os demais processos. Aprovado, vai expediente. Os processos sob a relatoria do conselheiro Célio Lima, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O MP mantém os pareceres nos feitos a cargo do conselheiro Célio de Lima. Com a palavra, o conselheiro Célio Lima, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios de votos. Senhor presidente, preliminarmente, eu solicito retirada de pauta do processo 7665/2015-001 para reexame. Os demais passam à relatoria. Inicio os processos a cargo desta relatoria. Primeiramente, meu bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, demais colaboradores e autoridades aqui presentes. Iniciei os processos a cargo desta relatoria com o processo TC 6495/2019, que trata da auditoria de conformidade desenvolvida na Câmara Municipal de Angélica, exercício financeiro 2016, consubstanciado no relatório de auditoria de conformidade 27/2017, responsável Ivo Ferreira dos Santos. Eu voto pela aplicação de multa no valor de 90 UFERMs ao responsável pelas irregularidades contidas no relatório e voto, juntamente com as devidas recomendações e determinações. Já no processo TC 4971/2023, que trata da auditoria de levantamento desenvolvida pela Divisão de Fiscalização em escolas públicas de 18 municípios do Estado, exercício financeiro de 2023, como substanciado no relatório de auditoria 21/2023. Eu voto pelo arquivamento desses autos, diante do encerramento da atividade de controle externo desta Corte de Contas, uma vez que o objetivo da auditoria de levantamento foi alcançado. Sequencialmente, processo 3656/2020/001, que trata de recurso ordinário interposto por Bruno Wendlin, ordenador de despesa à época da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Eu voto pelo conhecimento e não provimento da peça recursal, em razão da ausência de fundamentos capazes de modificar o deciso recorrido. Senhor presidente, todos os interessados serão comunicados o resultado do julgamento, conforme o regimento desta Corte de Contas. São os meus votos. Em discussão, os relatórios de votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Flávio Caiati. Com o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados, vai expediente. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Leandro Lobo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Eu consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco, se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para apresentação dos pareceres. Senhor presidente, em todos os processos a cargo do conselheiro Leandro Lobo Pimentel, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Leandro Lobo, relator das matérias, para proferir leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, autoridades aqui presentes, servidores deste tribunal. Iniciando pelo processo 13883/2022/001, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Ivan da Cruz Pereira, prefeito à época do município de Paris das Águas, em face à sessão singular 8034/2022, a qual acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo seu conhecimento e não provimento. Voto no mesmo sentido no seguinte processo, 6783/2023/001, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio de Pádua Thiago, prefeito do município de Brasilândia, face à decisão singular 7632/2023, 6544/2023/001, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Aloysio São José, prefeito da época do município de Coxim, em face da decisão singular 8429/2023, e 1805/2023/001, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Jerônimo Ferreira, diretor de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bela Vista à época, em face da decisão singular 5641/2023. Por fim, quanto ao processo 3438/2023, referente às contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde, NIOAC, exercício financeiro 2022, responsabilidade dos secretários municipais de saúde à época, senhora Márcia Cristiane Jara e senhor Antônio Raimundo da Silva, as quais acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto para que sejam julgados regulares. São os votos, senhor presidente. Em discussão dos relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. Com o voto, conselheiro Márcio Monteiro. Com o relator. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. Acompanho o relator. Com o voto, a conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto, conselheiro Cédio Lima. Com o relator. Aprovados, vai o expediente. Processo TC 4039/2024 é um projeto de resolução número 11, altera a resolução número 99/2019, que dispõe sobre o sistema de governança interna do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, institui câmaras especiais e comitês permanentes e dá outras providências, o qual foi devidamente distribuído para conhecimento prévio aos membros do Corpo Deliberativo e Ministério Público de Contas. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a apresentação do parecer. Senhor presidente, no incluso projeto de resolução, que altera dispositivo da Resolução 99 de fevereiro de 2019, o MP manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. Com a palavra, excelentíssimo senhor conselheiro Leandro Lobo, relator da matéria, para proferir a leitura do relatório e voto. Trata-se do projeto de resolução TCMS 11, de 22 de maio de 2024, que altera a resolução número 99, de 20 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre o sistema de governança interna do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, institui câmaras especiais e comitês permanentes e dá outras providências. Em suas manifestações, o representante do Ministério Público de Contas opinou favoravelmente a aprovação. Estabelece, com esse projeto, nova redação e descrição do objetivo do Comitê Permanente de Gestão de Informação. Considerando estar em conformidade com a legislação vigente, em alinhado diretrizes do Tribunal de Contas, do Estado do Mato Grosso do Sul, especialmente quanto à responsabilidade de se dar tratamento adequado às informações recebidas e coletadas no exercício do controle externo, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto para que este egrégio plenário aprove o presente projeto de resolução na forma que fora proposto. É o voto, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. Com o voto, conselheiro Márcio Com o Monteiro. relator. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. Com o relator. Como vota a conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Com o voto, conselheiro Cédio Lima. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade, encaminho a diretoria das sessões para as devidas providências. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representando o Ministério Público de Contas para breves comunicações. Com a palavra, conselheiro Márcio Monteiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, doutor João Antônio, senhoras e senhores. É com satisfação que apresento resultados do concurso público para procurador de contas substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, iniciado em 2023 e que representa mais um marco importante na busca pela excelência do serviço público prestado por essa Corte de Contas.
Concurso conduzido por uma das principais e respeitadas instituições nacionais do ramo, o SEBRASP, atraiu 377 inscritos e teve suas provas objetivas e discursivas realizadas em 3 de dezembro de 2023. Em 3 de fevereiro de 2024, foi aplicada a prova oral com uma banca avaliadora composta por renomados juristas, pelo então Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, doutor Alexandre Magno Benites de Lacerda, pela Procuradora-Geral do Estado, doutora Ana Carolina Ali Garcia, pelo Procurador-Geral do Município de Campo Grande, doutor Alexandre Ávulo Santana, e pelo advogado e professor doutor Glauco Baqueschi de Aguiar, aos quais solicito desde já que seja encaminhada mensagem de agradecimento pela excelência no serviço prestado a esta Corte. Para a investigação social, o Tribunal contou com auxílio técnico da Polícia Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais e das Polícias Civis dos estados declarados como residência dos candidatos. O concurso seguiu, então, com a avaliação da sanidade física e mental e avaliação de título dos candidatos, culminando na divulgação, na data de hoje, do resultado final do concurso. Aos aprovados, desde já desejo sucesso e estou certo de que contribuirão significativamente para o fortalecimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Em tempo, gostaria de expressar meu profundo agradecimento aos membros da comissão do concurso, por mim presidida, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Guilherme Vieira de Barros, Rovena Secon, Diogo Santana Salvadori e Ana Lúcia Matos de Lima Ribeiro, servidores ocupantes do cargo de auditor estadual de controle externo. Também contamos com a valiosa colaboração dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Heitor de Matos e Dr. Regis Santiago, e sobre o secretariado da doutora Rosana Siqueira Bertucci, que merece toda a nossa deferência pela dedicação que ela prestou durante esse período todo. De antemão, solicito que a Secretaria de Gestão de Pessoal registre na ficha funcional dos servidores, membros da banca, os nossos agradecimentos e elogios pelo relevante serviço prestado e pela dedicação e profissionalismo demonstrados na condução do certame, fatores essenciais para o sucesso desse processo. Por fim, senhor presidente, encerramos nossa incumbência com a sensação de um bom dever cumprido e devolvo a Vossa Excelência para a homologação do concurso. Em primeiro lugar, quero agradecer a Vossa Excelência, conselheiro Márcio, por ter conduzido esse certame com toda a lisura. E estaremos fazendo a homologação, então, dos aprovados, e já de comum acordo com o Ministério Público, junto ao doutor João Antônio, a data para a posse, então, dos novos colaboradores a esta Corte de Contas. Então, as providências serão tomadas com brevidade e, mais uma vez, agradecendo a Vossa Excelência e a todos que fizeram o trabalho, a realização desse trabalho que exemplifica e dignifica o Tribunal de Contas. Obrigado a todos que participaram e colaboraram com esta realização. Finalizada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presidência encerra a presente sessão, antes, porém, convoca para a sessão ordinária anual específica do Tribunal de Contas, que se realizará após o término desta. Está encerrada a presente sessão. Havendo número legal de membros da Corte de Contas, declaro aberta a presente sessão ordinária anual específica,
convocado nos termos regimentais e legais, com a finalidade de apreciar e emitir parecer prévio das contas prestadas anualmente pelo governador do Estado do Mato Grosso do Sul, sob a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Domingues Jerônimo. Encontram-se presentes o excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Jerônimo, Márcio Monteiro, Flávio Caiati, conselheira Patrícia Sarmento, conselheiro Célio de Lima e conselheiro Leandro Lobo, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira. Excepcionalmente, a ata número 10, referente à sessão ordinária do Tribunal Pleno, será realizada nesta data, será discutida e aprovada em sessão ordinária presencial no Tribunal Pleno subsequente. Com a palavra, a chefe da diretoria das sessões para a leitura do expediente e registro de autoridades. Não há expediente a ser lido. Registro a presença das seguintes autoridades: senhor Rodrigues Pérez Ramos, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, neste ato representando o governador de Estado, Eduardo Correia Riedel. Senhor Paulo José Araújo Correia, deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representando o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Gerson Claro Dino. Senhor Luiz Gustavo Terçariol, promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, senhor Romão Ávila Júnior. Senhor Márcio André Batista de Arruda, Procurador-Geral, adjunto do Estado do Contencioso, neste ato representando a Procuradora-Geral do Estado, senhora Ana Carolina Ali Garcia. Senhor Carlos Eduardo Girão de Arruda, Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, senhora Oraide Serafim Batista Catayama, Superintendente de Contabilidade Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, senhora Doriane Gomes Chamorro, consultora legislativa da Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul, e senhora Elisa Maria Zara, diretora da Secretaria de Finanças do Ministério Público Estadual. Com a palavra, os senhores conselheiros e membros do Ministério Público de Contas para apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à apreciação do processo regulado pela pauta. Processo 2662-2024. Assunto: Contas de Governo, Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2023, do órgão Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Interessado, Eduardo Correia Riedel. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para apresentação do parecer. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, ilustres integrantes do Corpo Deliberativo, autoridades presentes, senhor Rodrigo Pérez Ramos, secretário de Estado de Governo, senhor Paulo Correia, ilustre deputado estadual Mato Grosso do Sul, neste ato representando o presidente Gerson Claro, ilustre Dr. Luiz Gustavo Camacho Terçariol, promotor de justiça, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Romão Ávila, senhor Márcio André Batista de Arruda, Procurador-Geral adjunto do Estado, neste ato representando a Procuradora-Geral Ana Carolina Ali Garcia, ilustre Dr. Carlos Eduardo Girão, Controlador-Geral do Estado, senhora Oraide Serafim, Superintendente, senhora Doriane Gomes Chamorro, consultora legislativa da Secretaria de Estado de Governo, senhora Elisa Maria Quirara Zá, diretora da Secretaria de Finanças do Ministério Público Estadual. Senhores funcionários, mais uma vez, senhor presidente, reúne-se o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul na 11ª sessão ordinária anual específica para, em cumprimento ao que determina a Constituição Estadual, Federal, emitir parecer prévio sobre as contas prestadas pelo excelentíssimo senhor governador Eduardo Riedel, ofertando à augusta Assembleia Legislativa do Estado os elementos técnicos necessários ao desempenho da competência de julgá-las. Na pessoa do conselheiro Osmar Jerônimo, relator da matéria, saúdo todos os servidores que, direta ou indiretamente, se envolveram na realização deste notável trabalho que consubstancia, pela relevância e complexidade dos temas envolvidos, a mais destacada missão constitucional deste Tribunal de Contas.
Agradeço ainda, senhor presidente, senhor conselheiro relator, os servidores do Ministério Público de Contas responsáveis pelo assessoramento da Procuradoria-Geral para elaboração do parecer ministerial, um trabalho que se inicia muito antes e que se projeta para além da sua apresentação. José Lauro Espíndola Sanches, Ana Cláudia Ludwig de Souza, Cristiane Santander Lopes e Delso Silva Neves. E aqui, senhor presidente, eu abro um parêntese, conselheira substituta Patrícia Sarmento, para registrar, sem embargo, do brilhante trabalho realizado pela divisão técnica, que nos ressentimos profundamente ao analisar esta prestação de contas do enriquecedor e sempre bem fundado parecer emitido pelo antigo corpo especial, do qual Vossa Excelência fez parte. Afirmo, sem receio de errar, presidente Gerson, que o ingresso dos eminentes conselheiros substitutos, doutora Patrícia Sarmento, doutor Célio de Lima e doutor Leandro Lobo, aos quadros técnicos, ainda na moldura do antigo corpo especial, contribuiu de forma muito significativa para o aprimorando da atuação desta Corte de Contas na fiscalização das contas públicas e para a sua consolidação nos anos seguintes como órgão guardião da boa gestão fiscal. Prosseguindo, a prestação de contas contempla, na visão do Ministério Público de Contas, todos os aspectos relevantes do planejamento governamental, podendo-se verificar o efetivo cumprimento das metas fiscais, o equilíbrio entre receita e despesas e o atendimento às áreas de maior atenção, como saúde e educação, assim demonstrado pelo cumprimento das específicas exigências de ordem constitucional e legal. No que se refere aos demonstrativos contábeis e fiscais, foram elaborados em conformidade com o que exigem a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, contendo informações suficientes e detalhadas sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal do Estado, no exercício de 2023, com especial destaque para o equilíbrio das contas públicas e a observância dos limites para despesas com pessoal e endividamento. Caminhando para a conclusão, conselheiro Osmar Jerônimo, para ser bem breve, reputo essencial registrar para avaliação de todos a situação de desequilíbrio financeiro e atuarial e o aprofundamento, ano após ano, do déficit da Previdência própria do Estado de Mato Grosso do Sul. A mim, me parece ser mais evidente que as providências até hoje adotadas, e não me refiro exclusivamente ao Poder Executivo, mas ao conjunto de agentes governamentais corresponsáveis pela viabilidade do sistema, entre as quais se inclui também, por que não, o Ministério Público de Contas, não têm sido efetivas para o equacionamento do déficit previdenciário. É um ponto que exige nossa redobrada atenção, no sentido de implementar ações concretas e efetivas, suficientes para preservar o legado que recebemos de nossos antepassados e manter o íntegro compromisso com as futuras gerações, hoje expostas a grave risco de desassistência. Feitas essas brevíssimas considerações, senhores conselheiros, senhoras autoridades presentes, ratifico o parecer já ofertado nos autos, no sentido de recomendar ao Egrégio Tribunal Pleno a emissão de parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas anual do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2023, sob a responsabilidade do excelentíssimo senhor governador Eduardo Correia Ríbio. É o parecer, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Osmar Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura do relatório e voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, autoridades aqui presentes, servidores dessa casa. Relato no processo 2662 de 2024, que trata da emissão de parecer prévio das contas anuais de governo, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do senhor governador Eduardo Correia Rídel, conforme a Constituição Estadual e Lei Complementar Estadual número 160, de 2012, que dispõe ser de competência desse Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio das contas do governo.
Inicialmente, parabenizo pelo trabalho desempenhado a Divisão de Fiscalização, Coordenadoria de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas e os servidores do meu gabinete, que conhecimento técnico apurado e dedicação não mediram esforço para examinar as matérias objeto de apreciação neste momento. Do parecer prévio, que resulta do exame dos documentos constantes destes autos, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul obterá subsídios para o julgamento das contas do governo no ano 2023. Preliminarmente, destaco os desempenhos positivos da atual gestão. Adequação da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, do montante de garantias e contra-garantias das operações de crédito de disponibilidade líquida da Caixa, da destinação de recursos de alienação de ativos aos limites definidos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. A regra de ouro que veda que os ingressos financeiros oriundos de endividamento, operação de crédito, sejam superiores às despesas do capital, a aplicação de recursos com manutenção e desenvolvimento do ensino em ações de serviços públicos de saúde, superando os percentuais mínimos exigidos. Adimplência quanto aos pagamentos de parcelamentos previdenciários ao regime próprio da Previdência Social, não há acordos de parcelamentos em aberto. Diante do exposto e cumpridas as exigências estatuais, pelas regras do regimento interno do Tribunal de Contas, voto no sentido de que seja emitido parecer prévio favorável a aprovação da prestação de contas anual de governo relativo ao exercício financeiro de 2023, contendo ressalvas e recomendação, entre as quais destaco as seguintes. Ressalva: a não destinação integral de 0,5% da Receita Tributária Estadual à Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia. B. Destinação de recursos ao Fundo de Habitação de Interesse Social do Estado, em montante inferior a 1% do produto de arrecadação dos impostos e das transferências. Os recursos a programar do cronograma de desembolso não contemplam os compromissos financeiros de exercícios anteriores, restos a pagar, prejudicando o equilíbrio financeiro explicitado e equilíbrio entre os ativos e os passivos financeiros. Anexo 1 do Decreto Estadual nº 1693/2023 apresentou uma programação financeira anual de desembolso e não mensal, contrariando o desimposto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desequilíbrio orçamentário financeiro e atuarial na gestão de regime da Previdência Estadual. Não localização de dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades e da adoção de medidas necessárias para garantir a sensibilidade do conteúdo de pessoas com deficiência. Recomendações. Destine-se ao Fundo de Habitação de Interesse Social do Estado o valor relativo, no mínimo, a 1% dos valores interpostos, conforme o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual. Destine à Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia o valor, no mínimo, de 0,5% da Receita Tributária Estadual. Que implemente as medidas necessárias para adequar as disposições dos instrumentos que regulamentam a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Determine o cumprimento integral da Lei nº 12.527, de 2011, para permitir o acompanhamento dos programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades, a fim de adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo para as pessoas com deficiência. Seja efetivada a fiscalização na modalidade de monitoramento para acompanhar o atendimento aos termos de deliberação que resultar na aplicação da matéria objeto deste voto. Pela comunicação às autoridades competentes dos efeitos resultantes deste voto. Que, após a intimação e a publicação, decorrido o prazo estabelecido, seja feito o encaminhamento dos autos à Secretaria de Controle Externo deste Tribunal, para que sejam efetivados os procedimentos previstos no regimento interno, encaminhamento, o parecer prévio à Assembleia Legislativa do Estado, para subsidiá-la no julgamento da prestação de contas anual de governo relativa ao exercício financeiro de 2023. É o meu voto, senhor presidente.
Em discussão, o relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Com o relator. Com o voto do conselheiro Flávio E Caiati. acompanho o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Célio Lima. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vai o expediente. Encerrada a pauta de julgamento do processo, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Finalizada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presidência encerra a presente sessão ordinária, anual específica do Tribunal Pleno Presencial, antes, porém, convoca a próxima sessão ordinária do Tribunal Pleno para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.